Bom, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15 do livro Relacionamento de Aliança, que nós estamos estudando esse livro aqui. E nós vamos falar sobre características da aliança, trabalho em equipe. Se vocês leram o livro, participaram do estudo que nós fizemos no ano passado também, e está participando desse, você já percebeu que os assuntos, eles sempre vão voltando e sendo repetitivos, muitas vezes, aspectos e colocações. Por que isso acontece? Porque quando a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de vida cotidiana, a gente está falando de rotina, a gente está falando do dia a dia. E eu não sei se você já percebeu, mas a minha rotina ela é muito repetitiva. E a maioria da rotina, o nome rotina já quer dizer isso, né? Fazer algo repetitivo. Então, a maioria das pessoas acorda no mesmo horário, então toma café da manhã no mesmo horário, começa a trabalhar no mesmo horário todos os dias. E esse é o segredo, né, dos relacionamentos, porque eles acontecem no meio dessa vida cotidiana, certo? Os relacionamentos eles acontecem dentro dessa vida rotineira. Então, por isso que a gente vai perceber que vários capítulos do livro, muitas vezes a gente vai acabar falando a mesma coisa, talvez citando alguma perspectiva diferente, mas a gente vai sempre citar coisas que estão totalmente correlacionadas e intrínsecas dentro de si. Então, hoje o capítulo vai falar sobre trabalho em equipe, e trabalho em equipe é algo essencial, não só dentro de uma comunidade profética, terapêutica, que é o que a gente acredita e que a gente está construindo, mas em qualquer âmbito de relacionamento da nossa vida. Seja onde você trabalha, onde você estuda, a faculdade que você faz, a família que você tem, qualquer ambiente desse, mesmo, digamos assim, fora da comunidade profética, ele também tem que funcionar através de trabalho em equipe. Um dos maiores males desse século, doença, né, que vem atacando todas as faixas etárias e todo mundo que está vivendo nessa era, é a ansiedade e a depressão. Não vou falar sobre muita ansiedade aqui, né, agora, mas citando a depressão, um dos principais pontos agravantes desse quadro e agravantes dessa doença emocional, mental, no sentido de estar nas emoções, é por quê? Porque as pessoas se veem sozinhas, elas estão às vezes no meio de muitas pessoas, falando a muitas pessoas, tentando se expressar, tentando ser entendidas, mas no fundo elas não se sentem entendidas nem compreendidas e muitas vezes no meio da multidão se sentem sozinhas, no meio da sua família, da criação que os pais deram, da faculdade, da profissão, da comunidade profética, da igreja com que ela congrega. Ela está congregando, ela está junto, porém ela se sente sozinha. Então por isso que eu quero começar esse capítulo falando da importância de a gente estar falando sobre trabalho em equipe. Porque eu não sei se você já percebeu, mas estar no meio de muitas pessoas se sentir sozinho, às vezes é uma solidão pior do que realmente estar sozinho, né? Porque quando você está no meio das pessoas, quando você está totalmente sozinho, você acaba pelo menos conseguindo olhar para dentro de si e refletir algumas coisas. Mas quando você está no meio de todos, você não discerne os outros, você não discerne a si mesmo, você se sente confuso e muitas vezes mal compreendido. Então, a importância do trabalho de equipe é essa. Eu vou tentar não entrar em todos os pormenores que o Asher colocou aqui, porque eu acho que ficaria muito extenso. Nós estamos em poucas pessoas hoje, mas eu queria deixar bem claro aqui no começo, eu sempre falo, se você puder ligar a câmera, seria ótimo, porque a gente vai estar olhando um para o outro e vai ter uma partezinha que vai falar sobre isso, olhar no olho do outro, quando estamos conversando e compartilhando. E fique à vontade para me interromper na hora que bem entender, ou levantar a mãozinha aqui pelo Google Meet e fazer sua pergunta, sua consideração, sua colocação, uma dúvida, enfim. Vocês estão livres para isso e façam isso, porque essa aula vai funcionar melhor se vocês também me ajudarem, né? Estarem junto comigo nisso. Senão vira só um monólogo. Beleza? Então, o primeiro ponto que eu queria estabelecer aqui com vocês, que eu acho que traz primeiro dessa introdução, mas aí eu quero ler
primeiro parágrafo ali que está no livro. A gente vai ler algumas passagens que estão no livro. E o primeiro parágrafo, na página 155, diz assim: Deus nos vê coletivamente como um corpo, e cada um de nós individualmente como uma junta ou um ligamento do corpo. Existem conexões espirituais entre nós. O corpo como um todo não pode fazer nada sem a cooperação de cada parte. E cada parte de um corpo não pode fazer nada sem estar conectado ao corpo. Aqui ele cita João 5,19, Jesus dizendo que não podia fazer nada fora da conexão que ele tinha com o Pai. O versículo diz assim: o filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Aqui Jesus ele está explicando a maneira com que ele se movimentava naquela época, mas muito mais que isso, ele está falando da maneira que ele se relacionava com Deus Pai. Então, a gente pode fazer várias analogias, até sobre criação de filhos e paternidade mesmo, da forma mais concreta que podemos dizer, mas olhando para o aspecto que Jesus está falando, ele está falando, olha, eu não posso fazer, o filho de si mesmo nada pode fazer. Aqui o filho não é seu filho, que é o filho de Deus. E o filho de Deus está falando que sozinho ele não pode fazer nada. Para mim é um pouco difícil pensar nisso. Como que o filho de Deus, que é Deus, sozinho não pode fazer nada? Entende? Porque o nosso Deus é um Deus coletivo. Ele escolheu fazer com que ele mesmo seja coletivo e tome decisões coletivas e não possa fazer nada fora do seu coletivo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, assim tem que ser o nosso entendimento para quando estamos falando sobre comunidade profética, relacionamento de aliança, família, enfim, qualquer tipo de relacionamento que nós temos, porque todos os relacionamentos que nós temos, na sua maioria ou na sua totalidade, de acordo com o livro do Asher, ele tem que ser de aliança, né? Então, se você tem um relacionamento com alguém e não tem uma aliança, não tem todos esses outros capítulos que a gente já passou, os termos da aliança, as condições, tudo que a gente já falou, você não consegue enxergar isso, né? Talvez você esteja perdendo tempo tentando se relacionar de uma maneira que não é excelente. Então, Jesus fala, sozinho eu não consigo fazer nada. Eu só consigo fazer o que eu vi o Pai fazendo. E tudo quanto ele faz, eu faço igualmente. Então aqui tem uma chave sobre movimentação da comunidade profética também. Se a comunidade profética se movimenta sozinha e ela não está vendo, enxergando o que Deus está falando, o sentimento do coração de Deus e o que Deus está fazendo, ela não está fazendo o que Deus está fazendo. Por quê? Porque ela só consegue fazer, se for de acordo com o que Jesus falou, o que Deus está fazendo. Então, se a comunidade se movimenta e não existe a presença do Espírito Santo, e não existe dons sendo liberados, não existe evangelho sendo pregado, não existe vida na vida, que é o que a gente tanto fala aqui em Antioquia, é porque muitas vezes a comunidade ela está tentando se movimentar sozinha e não está vendo o que o Pai está fazendo. Amém? Até aqui? Que eu acho que é muito importante para a gente começar a caminhar de forma concreta no assunto. Bom, aqui o Asher fala que também uma outra frase que é interessante. Amém, Isa. Amém, amém. Que é o seguinte: toda ação espiritual é resultado de relacionamento. Então, nosso relacionamento mais importante é o que mantemos com o próprio Deus, que foi o que eu acabei de falar. Se nós não nos relacionamos com Deus, nós estamos nos movimentando sozinhos e fadados a cair em pecado, a cair em depressão, a cair em tudo aquilo do qual o Evangelho não fala. Existe um outro ponto que é muito doido. A gente tem parece que são coisas diferentes, mas não são. O Asher fala também que cada pessoa é responsável pelas suas próprias ações. Então, ela deveria servir e proclamar o reino de Deus ao mundo inteiro, mesmo que ninguém mais a ajudasse.
porque ela tem que entender que a primeira relação coletiva que ela tem é para com seu Deus. Bom, aqui ele vai citar, eu não quero ser muito extenso na leitura, sobre esportes de equipe. Toda analogia que ele vai fazer dentro desse capítulo se baseia num time, numa equipe, em uma equipe profissional. E aqui a gente pode usar a questão do futebol, que eu acho que ele também usa bem aqui. Aqui ele fala até de um outro esporte, que era o barco, né? Mas o futebol eu acho que vai ser uma analogia mais completa e mais legal da gente comentar. Que é o seguinte, dentro do esporte, muitas vezes, o que é necessário não são horas de treino, né? Se você for observar e conversando com alguns amigos que nós temos aqui dentro da comunidade, muitos jogadores de futebol, né? Você percebe que normalmente o treino de futebol ele acontece 2 horas ao dia somente. Ninguém fica treinando 4, 5, 6 horas ao dia. Então existem divisões de treino. E como ocorre? Então existe o treino propriamente dito, de tática, de tudo. Existe o treino, vamos colocar assim, individual, que é a musculação. E existe o que a maioria do tempo os jogadores deveriam fazer, e em times que são muito conectados fazem, que é estar juntos. Por quê? Você realizar atividades juntos traz muito mais trabalho em equipe do que você apenas se reunir para treinar juntos. E aí existe uma outra chave, uma outra perspectiva que a gente pode trazer à luz da comunidade profética. Não sei quantos lembram, mas quando o Eber veio da Bahia, junto com o pai dele, o Erivelton, ele falou a seguinte frase que ficou muito marcada, eu usei muito no culto no lar, lá da casa da minha mãe, que é: a igreja é o que acontece entre uma reunião e outra. Então, muitas vezes a gente acha que um domingo, ou seja, o dia que for do seu culto, é ali que está acontecendo a igreja, mas na verdade ali é uma reunião da igreja. Aonde está acontecendo a igreja é no dia a dia. É na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e também no domingo. Mas o domingo é só mais uma atividade coletiva da igreja, que a gente intitula culto, mesa, janta, seja o que for. Mas tem que existir e deve existir outras atividades coletivas que não necessariamente seja um culto prestado ao Senhor no sentido, vamos colocar assim, no sentido formal da coisa, mas é um culto prestado ao Senhor por vivermos juntos. Então, muitas vezes num time de futebol, num time de basquete, principalmente time de vôlei, esses jogadores, os que são campeões, eles convivem juntos. Então eles saem para comer juntos, criam os filhos juntos, estão juntos em todas as questões. E aí, essa dinâmica de grupo, que tanto a galera do RH gosta, né? Na hora de contratar, sempre faz umas dinâmicas de grupo, né? Não sei se já passou por alguma. É justamente para analisar como a pessoa ela se comporta no coletivo. Porque dentro de uma empresa, eu fui muito desse cara que gostava de fazer o meu, de ficar sozinho no meu canto, fazendo o meu trabalho o melhor possível. Mas é impossível você fazer isso numa empresa, porque ela é coletiva. Tudo precisa funcionar e você precisa entender como ela funciona na totalidade. Assim, a igreja, né? Não é porque alguém está ali no louvor, na música, que ele não tenha que entender como que a igreja também se movimenta através de outros meios. Então, é isso que eu vejo. A coletividade da equipe, né, principalmente nos esportes, quando a gente vê, se deve muito mais ao tempo que eles passam juntos não treinando, ao tempo que eles passam juntos treinando. Entende? Então, como comunidade, vamos fazer essa pergunta para nós, Antioquia e outras comunidades que possam estar aqui. Como comunidade, como nós, aonde nós gastamos mais tempo? Tendo atividades religiosas juntos ou vivendo juntos? Então, isso muda totalmente o entendimento do que é
um trabalho em equipe, do que é relacionamento de aliança. Eu vou até citar um pouco o que a gente está tentando fazer no nosso grupo, e estamos ainda engatinhando muito aos poucos, mas a gente, todo domingo, olha um para o outro, ora junto, o Senhor é misericordioso, traz uma palavra para nós, mas o nosso desejo real é que a gente não esteja junto ali somente no domingo, mas é que na segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, algum dia da semana ou vários dias da semana, a gente possa olhar um para o outro, viver um com o outro. E esse é o grande desafio que nós, hoje, no meu culto do lar, estamos tendo. A Isa está aí de prova. A gente, essa semana, em nome de Jesus, vai conseguir amanhã estarmos juntos. E muitas vezes não é fazendo, digamos, uma atividade religiosa, mas é vivendo junto, entende? E viver junto diz respeito a não fazer somente o que você gosta. Esse é um outro ponto. Às vezes a gente se junta para fazer o que o irmão gosta. O irmão se junta para fazer o que a gente gosta. E essa dinâmica toda que permite com que a gente trabalhe em equipe. Então, quando o culto for acontecer, o irmão for orar, eu vou concordar com a oração, porque eu vivo a vida do irmão. Então ele está orando, eu falo, cara, é isso. Agora, quando você não vive, na hora de um irmão levanta a oração, você fala, nossa, tomara que ele acabe logo essa oração, entende? Aí está a diferença entre quando a gente quer prestar um culto de excelência para o Senhor, a gente tem que começar a viver junto uns com os outros. Amém? Então, aqui a gente deu o exemplo do esporte para poder entender isso. O Asher vai citar outros aspectos, são bem ambíguos juntos, eu vou passá-los rapidamente. Hoje, provavelmente, eu creio que a aula vai ser um pouco mais rápida, talvez, que eu vou tentar bater os pontos para não ficar muito maçante e repetitivo, tá? Na página 157, o Asher fala sobre membros um dos outros. E aqui ele vai dar um pouco sobre a perspectiva e falar um pouco sobre se enxergar dentro do coletivo. Porque é um desafio grande também, e a Carol está aqui, não deixa eu mentir, mas um dos principais aspectos da psicologia, na terapia que a gente trata, é fazer a pessoa conseguir se enxergar também. Às vezes ela enxerga onde ela trabalha, as pessoas com que ela trabalha, ela descreve bem as pessoas que estão ao lado dela, mas ela não consegue se descrever, né? Ela não consegue se enxergar. E Paulo vai falar em Romanos 12 justamente os aspectos do corpo de Cristo para que você se enxergue dentro do coletivo. Essa é a magia de trabalhar em equipe, magia, né? Vou colocar assim. Essa é a energia que Paulo quer trazer, para que a gente consiga se enxergar dentro do corpo e enxergar o corpo dentro do corpo. Amém? Eu vou ler esse primeiro parágrafo aqui do Asher e a gente vai para o versículo logo em seguida. Ele fala assim: todos os membros de uma equipe possuem talentos, dons, unção e motivação diferentes e únicas. Em Romanos 12, versos 6 a 8, lista os dons de profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, administração e misericórdia. Esses dons devem ser exercidos no espírito de trabalho em equipe. Todos os dons espirituais são dados para o benefício do corpo em geral. Cada dom é uma ajuda no funcionamento geral do grupo. Os dons de Romanos 12 são introduzidos pelas declarações no versículo 4 e 5. E eu vou ler aqui, Romanos 12, 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então o que é que Paulo está trazendo na realidade? Olha, o corpo de Cristo existe em muitos membros, assim como o seu corpo tem muitos membros. E não são todos os membros que fazem a mesma função, né? A orelha não faz a mesma função da boca, certo? Mas eu preciso da orelha, eu preciso da boca para o corpo funcionar. A mão não vai fazer o mesmo papel do pé, certo? Então, esse é o ponto. Aí, eu sempre nessas discussões, os irmãos, há uns anos atrás, na outra comunidade que estava, falaram, tá, mas eu sou o quê? Eu sou o pé, eu sou a mão, querendo dignificar um tipo de dom ao outro. E aí que eu acho que mora o erro, porque o que eu posso, o que Paulo fala, né? E quando a mínima parte do corpo, né, o dedinho, quando você vai andando e bate o dedinho ali na quina da porta, é uma dor insuportável. Que quer dizer o quê?
todo o seu corpo é importante. E qualquer coisa que esteja fora do lugar, doendo, inflamado, infeccionado ou de forma errada, gera um desconforto para o corpo inteiro. Então não existe aquela coisa, quebrei meu dedo, mas eu tô de boa porque minha mão tá bem. Não, não é assim, né? Você é um corpo com o dedo quebrado, né? Você não é uma mão saudável, você é um corpo com o dedo quebrado. Então, esse é o ponto. Pode falar, Isa. Uma coisa que o Haroldo falou, que me fez assim, pensar, é quando ele falou, tipo, você vai faltar uma reunião e você avisa, não porque você tem, não porque é algo assim que alguém pôs por você, mas é porque você está mostrando que você sabe que você vai fazer falta aquela reunião. E você só sabe disso quando você sabe você tem o senso de pertencimento de um lugar. E você fala, cara, eu pertenço a um lugar e eu vou fazer falta o fato de eu não ir. E aí eu fiquei pensando bastante nisso. Realmente, da gente estar num lugar e saber que importa se estamos ali ou não. É justamente isso. É justamente isso, Isa. Show de bola. Por quê? Porque, assim, é o que você falou. As pessoas, quando elas não se sentem pertencentes, elas não avisam que vão faltar, ou que vão, ou que não vão, ou que saiu, que não saiu. Por quê? Porque elas já não se sentiam pertencentes. Agora, quando você se sente pertencente, igual, vou dar um exemplo aqui, bem latente. Festa de Natal da família. Você não só não vai, entendeu? Você avisa. Você vai ter que avisar alguém que você não vai. Por quê? Porque é a festa de Natal da família e você faz parte da família. Então, esse é o ponto. O lugar que a gente quer colocar aqui é um lugar coletivo, onde todos se enxergam e enxergam os outros. Então, aqui, ó, em Romanos 12, fala sobre. Engraçado, né? Romanos 12 fala sobre profecia e tudo dom, tá, gente? Eu não vou entrar no aspecto de dom, depois vai ter uns capítulos na frente que vai falar o que é dom, diferença de dom, talento e caráter, né? E aí vai ser um pano para manga que só. Então, vamos só entender que em Romanos está falando sobre dons. Dons de profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, administração e misericórdia. Aqui Paulo cita alguns dons, existem muitos mais outros dons. Existem muitas outras formas de se movimentar dentro de uma comunidade profética, que é o que Paulo está propondo aqui. Mas aqui Paulo fala para que você entenda que são vários os dons, são várias as movimentações, são vários os membros dentro de um corpo, né? Então, cada um tem a sua função e a gente precisa se enxergar. Talvez você é um membro mais sensível, outro é um membro mais forte, mais resistente, e aí um tem que compensar o outro. Eu sei quando vocês aprenderam a dirigir, mas tinha aquelas aulinhas teóricas, certo? E nas aulinhas teóricas, muito diferente da prática, mas nas aulinhas teóricas a gente aprende que o maior tem que dar preferência para o menor, não é mesmo? Só que não é o que acontece, né? Em Goiânia é o contrário. Tipo, o maior é o mais forte e o menor que se vire para poder fazer o dele, entendeu? Então, se eu tenho uma caminhonete, você tem um carro pequeno, eu vou passar com a minha caminhonete. Se você não parar, eu vou passar por cima, entendeu? Então, em Goiânia, gente, infelizmente é assim. Mas quando a gente aprendeu, né, na lei de trânsito, é exatamente o contrário. Então, se tem uma bicicleta passando e você vai virar e você sabe que a bicicleta vai reto, você não vai fechar ele, né? Você vai deixar ele passar, diminuir, depois você vira. Então, na comunidade profética é a mesma coisa. Às vezes o irmão está chegando agora e ele quer orar, mas aí você vai do lado, faz questão de estar do lado dele, fazer aquela oração magnífica, e aí o irmão fica totalmente constrangido de orar. E o nosso papel não é esse. E é um desafio que a gente está enfrentando também em turnos, Ministério ao Senhor e tudo, em levar um ambiente onde todos consigam participar. Essa é a igreja funcional. Então, aqui a gente está falando membros um dos outros, que é o que eu acho que está falando. Eu sou um membro do corpo que também é seu, né? Eu não tenho um corpo e você tem um corpo. Eu sou um membro e você é um membro do mesmo corpo. Então, esse é o aspecto que eu acho que está trazendo
Aqui ele vai entrar na questão do princípio da concordância. Nós falamos muito, mas muito mesmo sobre isso, porque ele cita Mateus 18. O que é Mateus 18? Mateus 18, ele fala sobre quando um irmão peca contra você. O que você tem que fazer quando o irmão peca contra você? Eu vou resumir, gente, eu não vou entrar aqui de novo, porque a gente ficou muito tempo falando em capítulos passados sobre essa passagem. Mas ele fala, você tem que chegar no irmão. Tem um gato miando aqui. Espera aí, deixa eu abrir a porta. Tem um gato fazendo barulho aqui. Vamos lá. Então, o que acontece? Olha o que a Isa está falando. Eu tenho outra personalidade quando eu estou no Kwid no carro do meu pai. Pois é. Você está no Kwid, que é o carro pequeno, você é tranquila. Está no carro do seu pai, que é o carro grande, a Captur, aí você vira a dona da rua. Então, a gente tem tem isso. Mas não é só você. Se eu estivesse dirigindo uma Toyota, né, uma caminhonete, eu também seria mais abusado um pouco. E isso, infelizmente, está dentro de nós. Só que a gente não pode levar isso para a comunidade profética. A gente não pode levar isso para os nossos relacionamentos de aliança. E aí, quando a gente vai falar sobre o princípio de concordância, Mateus 18, o irmão pecou contra mim. Eu chego no irmão e falo, irmão, você pecou contra mim. A gente precisa ouvir. O irmão não ouve. Eu levo mais 2 ou 3 irmãos. Mais 1 ou 3, né? Falei errado. Você vai levar mais 1 ou 2 irmãos. Vai ficar 3 contigo. Então, esse é o ponto. Por que você vai levar mais irmãos? Por que a Bíblia fala sobre levar mais irmãos? Porque precisa ter concordância, gente. Não dá para a gente conversar uns com os outros sem concordar. Então, se eu estou conversando com a Isa e eu não concordo com ela, ela não concorda comigo, eu vou chamar a Laís, eu vou chamar o Noelis, eu vou chamar a Carol, eu vou chamar o Lucas, eu vou chamar o Thales, eu vou chamar alguém para estar junto. Porque aí, ou vai ser 2 concordando contra 1, ou vai ser 2 concordando contra 1, entendeu? Por quê? Aí vai gerar um senso de comunidade. Aqui, o Washer fala que transforma. Aqui ele fala assim, ó, quando uma segunda ou terceira testemunha é introduzida, existe uma autoridade que transforma a situação num fato válido e legalmente garantido. Então, você está falando que se eu tiver um problema contigo, eu chamo mais uma pessoa e a partir desse momento eu tenho a legalidade para resolver aquela situação? Sim, você tem, porque está escrito na Bíblia, Mateus 18. Então, é a forma com que Jesus deixou para que a gente resolvesse. Então, eu quero que vocês entendam que existe na comunidade um senso de concordância, um princípio de concordância. É por isso que quando a gente se junta para orar, Jesus fala, o que vocês pedirem, que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. O que vocês desligarem no céu, será desligado na terra, e vice-versa. Então, existe um lugar de concordância que se torna realidade. Você entende que uma oração que é algo, que é palavra, pode se tornar realidade por causa do nosso coletivo? E é esse senso que o Asher traz para nós. Também tem na página 160, ele fala sobre de 2 em 2, que foi a forma com que Jesus enviou os discípulos. Ele enviou 70 discípulos e ele enviou em grupos de 2. Depois disso, designou o Senhor outros 70 e enviou de 2 em 2 para que os precedessem em cada cidade e lugar aonde estavam para ir. Então, antes de Jesus visitar a cidade, existiam 2 discípulos. Esse, na verdade, era um grupo, mas eu falo assim, existiam 2 que andavam juntos, que iam preparar o ambiente, preparar o lugar para que Jesus fosse recebido, para que as pessoas recebessem Jesus, entendessem quem estava entrando naquela cidade. Então, da mesma forma, somos nós. Nós queremos que Jesus entre em certos ambientes, mas nós não queremos entrar coletivamente primeiro. Nós queremos que Jesus entre nas universidades, mas nós queremos que isso aconteça numa oração sozinha nossa pela faculdade. Isso não vai acontecer. Né? Eu lembro que no ensino médio a gente desenvolveu, eu estava tentando lembrar do nome, mas o engraçado foi que eu tinha um colega que era da Catedral da Família, eu estava num outro ministério, e a gente conversava muito sobre igreja, a questão dos jovens e tudo, e ardia muito no nosso coração, e a gente falou, cara, por que a gente não ora aqui?
deve ter outros cristãos, outras pessoas aqui, nós nem conhecemos, né? Uma faculdade lá que é a Escola Técnica, o Cefet, IFG, enfim, hoje. Por que a gente não faz isso? Eu falei, não, beleza. Eu costumava, às vezes, levar o violão. Então eu falei, eu faço louvor, você traz uma mensagem, no outro dia você faz louvor, eu trago uma mensagem. E a gente criou, a gente pregou uns banners, imprimiu umas folhas, né? E colocou lá, intervalo de Cristo, que era o intervalo entre as aulas. 15 minutos que tinha de intervalo. A gente separava um dia na semana, esses 15 minutos, no intervalo da segunda para a terceira aula, e juntávamos numa sala lá. Sempre tinha uma galera na sala, a gente juntava, falava, galera, a gente vai fazer um intervalo de Cristo, se vocês quiserem participar. E começou a dar muita gente, a gente descobriu que tinha muita gente, né, que acreditava em Jesus e que orava e que gostaria de orar pela faculdade, pela universidade que nós estávamos. E a gente fez aquilo durante quase 2 anos. Então, mas por quê? Porque existe uma coletividade. Você entendeu que foram 2 que sentiram a necessidade de preparar um lugar para Jesus ali no IFG. E aí nós fizemos isso. E aí teve mais. Agora, qual que é o nosso problema? A gente quer que as coisas aconteçam a partir de nós. Nós queremos discernir nas coisas a partir de nós. Então, por isso nós não discernimos. A nossa igreja, quando eu falo a comunidade, Antioquia, nós temos bastante uma vertente de oração, intercessão, turnos, ministério ao Senhor, mas às vezes a gente ainda não entende isso na profundidade. A importância de estar nesse ambiente e de estar coletivamente nesse ambiente. Porque às vezes tem irmãos que falam, meu Deus, o turno foi uma bênção. O outro fala, meu Deus, eu não foi para mim, não senti nada. Então, peraí, que lugar é esse que coletivamente a gente não está acessando? Por que para um foi bom, para outro não foi? Entende? A gente tem que conseguir trazer a realidade coletiva dos céus aqui na Terra. Então, se a gente concordar junto que o que nós temos hoje na quinta-feira, às 20 horas, que é o turno, que nós vamos coletivamente entrar num lugar para o Senhor, então não serão os músicos, não vai ser o intercessor, não vai ser o líder que vai trazer esse ambiente. Vai ser a comunidade que vai desejar esse ambiente e entrar junto nele. Existe uma diferença muito grande. E a maneira que a gente fala revela muito o nosso coração. Eu vi muitas questões essa semana acerca de polêmicas no meio evangélico e tudo, e você percebe falas complicadas, porque a pessoa fala, a minha igreja, a sua igreja, o pastor daquela igreja. Então, dentro do coração delas, elas não entendem de verdade que a igreja, que a comunidade, que existe um lugar, desculpe, que existe um lugar que é de Cristo e que não são das pessoas. Então, o senso e a maneira que Jesus fez esse envio de 2 em 2 é para quê? Para que a realidade que ele já vivia com os discípulos e que ele pregava, e esse ambiente coletivo, fosse nem que por migalhas colocado nesses ambientes que ele ia. Então, se ele ia visitar uma cidade, esses discípulos iam antes, entravam nas casas, falavam, olha, daqui 2 dias, Jesus, o Nazareno, ele vai vir aqui na cidade e ele vai falar sobre a palavra de Deus. Muitas coisas que nós não entendíamos. Você sabe o Messias que nós esperamos? É ele. Vocês vão ver, ele vai realizar curas, vai realizar milagres, enfim. Com certeza eles tinham um discurso, eles tinham algo para falar, né, quando entravam nessas casas. Então eles trazem essa realidade, as pessoas entendiam e iam com a mesma expectativa para o mesmo ambiente. E aí Jesus vinha através de parábolas, curas, milagres, ensinamentos e trazia a realidade do céu para a terra. Entende? Aí quando Jesus ele diz que o Espírito Santo substituirá ele nesse papel de consolar esse povo, o que ele diz? Ele diz que vocês já têm tudo o que é necessário para fazer com que as coisas dos céus aconteçam aqui na terra. Por isso que ele diz, o que concordarem aqui será no céu, o que desligarem aqui será desligado no céu. Porque aquilo que o filho tinha, ele passou para os discípulos, né? Existe a passagem que Jesus fala assim, olha, tudo que eu tinha para fazer eu fiz. Tudo que o Pai me fez conhecer, eu os fiz conhecido a vocês. Então, assim, acabou, não existe mais nada. É por isso que a gente tem que ter essa noção de que Jesus é esse homem coletivo. Ele é um homem coletivo. Coletivo com o Pai e coletivo com nós. Ele
ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho aonde nós juntos podemos ir. É impossível alguém sozinho andar com Jesus para chegar em Deus. Ele precisa andar coletivamente para discernir o corpo. Amém? Outra coisa. Se alguém quiser falar, gente, pode falar. Senão eu vou falando aqui direto. E eu não sei se alguém quer fazer alguma consideração. Se quiser escrever no chat também pode. Viu? Bom, vamos lá. Outro ponto ainda na página 160, ele fala sobre a proteção mútua. E ele cita uma passagem lá em Crônicas sobre Davi e Joabe. E essa passagem é uma passagem em que Joabe, né, e Davi fazem um acordo ali sobre a estratégia para poder lutar contra o inimigo. Então ele fala: Davi, você vai sair para um canto para lutar e eu sairei para outro canto. Se eu estiver passando dificuldade, você vem para me ajudar. Se você for passar dificuldade, eu vou para te ajudar. Então existia, dentro da relação de Joabe com Davi, uma proteção mútua. E essa proteção tem que existir dentro da nossa comunidade profética, tem que existir dentro do que o Asher está chamando aqui de trabalho em equipe. Por quê? Pensa comigo. Se eu vou estar exposto, por algum motivo, a uma dificuldade financeira, eu posso contar com meus irmãos de aliança para me suprirem? Se meus irmãos de aliança estiverem expostos a uma situação de dificuldade financeira, eu vou poder supri-los? É isso que o Asher está falando. Eu posso confiar nesse irmão de aliança? Ele está falando que deve existir uma proteção mútua. Então, em todos os sentidos, a gente pode aqui ficar falando de vários, mas em todos os sentidos. Nós aqui estamos tendo muitas grávidas e muitos filhos que nasceram recentemente, né? A Laís está grávida e a Carol está grávida aqui, e os meninos vão nascer praticamente juntos. Então, será que no dia que o Neemias precisar de alguma coisa, será que eu vou estar aqui? E no dia que o Felipe precisar de alguma coisa, será que eles vão estar aqui por mim também? É isso que o Asher está falando. Será que esse senso existe dentro de nós? Ou ele é só da boca para fora? Entende? Então, aqui com Joabe e com Davi, eles colocavam a vida um dos outros na mão. Porque se Joabe, por algum motivo, tivesse passando dificuldade e Davi não fosse, Joabe ia morrer. Entende? Davi podia até ganhar a guerra, matar todo mundo lá, depois voltar e matar todo mundo que matou Joabe, mas ele ia perder o relacionamento de aliança dele. Então o que eles falaram? Olha, se eu estiver passando por perrengue, você vem e me ajude, porque você vem me ajudar, nós dois vamos estar inteiros e vamos continuar conseguindo batalhar. Então, esse é o ponto. A gente quer chegar num lugar no Senhor, mas tem irmãos morrendo do nosso lado. Entende? Ficando pelo caminho. E nós estamos tentando continuar caminhando sozinhos. Esse é um dos principais pontos que me particularmente indigna na igreja. Você vê irmãos ficando no caminho e outros irmãos, por questão de convicções e doutrinas humanas, forçando continuar um caminho que não é Cristo, mas muitos outros ficando no caminho, se dizendo que estão caminhando para Cristo, mas deixando muitos irmãos morrer no caminho. Isso não é proteção mútua, isso não é cooperação. O aspecto de cooperação que o Asher entra é basicamente o mesmo, né? Aqui ele fala sobre a passagem de Eclesiastes, ele fala sobre o cordão de 3 dobras, que dificilmente se arrebenta, e aqui ele fala também sobre ter companhia e cooperação. Em Eclesiastes, na passagem aqui, vamos ler só o versículo, que é Eclesiastes 4, do 9 ao 12, ele diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se.
Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Aqui existe uma matemática de Deus que ela é muito doida, né? No Senhor, 1 mais 1 não é 2, né? 1 mais 1 pode ser muito mais que 2. Os guerreiros de Davi que o digam, né? Um guerreiro matava 300. Aí você fala, você não imagina um homem matando 300 sem uma arma de fogo na mão. Mas eles eram armados com tanto com o Senhor, mas dentro do relacionamento. Os guerreiros de Davi, eles lutavam um de costas para o outro, protegendo a retaguarda um do outro. Por isso que eles conseguiam abater tantos outros soldados que estavam lutando, mesmo de forma coletiva, mas sozinhos. Então, matavam um aqui, matavam um ali, por quê? Porque ele sabia que ninguém ia conseguir apunhalá-lo pelas costas, porque teria alguém ali para vigiar. Então, essa era a forma com que eles lutavam. E aí você percebe que nessa matemática de Deus, 1 mais 1 é muito mais do que 2. Se você for perceber, o senso de empresa devia ser esse. Quando você começa uma empresa sozinho, um MEI, eu sou um MEI, microempreendedor individual, entendeu? Mas para mim começar a ganhar mais dinheiro, eu vou ter que contratar mais pessoas. Mas vamos supor que eu ganhe 5 mil reais por mês sozinho, certo? Com mais alguém, eu posso ganhar muito mais que 10 mil reais por mês, entende? Por quê? Porque a cooperação e o trabalho trazem um resultado exponencial e não um resultado direto. Então, essa é a fórmula. Se nós, como comunidade, estivermos juntos no Senhor, que lugares nós podemos acessar nele? Aonde nós podemos chegar nesse relacionamento com Deus se estivermos juntos? Eu tenho certeza que seria impossível chegar nesse lugar sozinho. Então, esse é o ponto. Eu quero conhecer mais a Deus, Isa, mas eu só consigo com vocês. Eu posso até ter um pouquinho sozinho no meu quarto, em secreto, no meu devocional, mas a experiência com Deus, aquela experiência coletiva, ela só acontece no coletivo. Não sei se vocês lembram, mas lá em... Até eu não vou lembrar da passagem específica agora, mas quando estava restaurando o culto ali, né? Desculpa, o templo foi inaugurado por Salomão. E existiam vários ali fazendo, os filhos de Asaf fazendo a questão do louvor, da música 24 horas, sacerdotes orando. De repente a nuvem do Senhor fala que ela repousou sobre o templo e todos caíram no chão. Então entende que esse tipo de experiência, esse tipo de momento, onde todos são afetados e nunca mais serão os mesmos, provavelmente só acontece de forma coletiva. Então você vê que ele... você vê mesmo pela vida dos discípulos de Jesus, ali em Atos, né? Quando existe um Pentecostes ali, que eles estão reunidos e orando, fala que em um dia 3.000 almas foram ganhas. E eu fico assim, gente, 3.000 pessoas é muita pessoa. Eles andavam mais ou menos 120 pessoas. De repente, ficou 3.120 pessoas. Que tipo de multiplicação que é essa? Se a gente for olhar só para os números. Esse é o tipo de multiplicação que acontece quando nós estamos juntos, cooperando, em aliança. Então, é como se nós, Antioquia, vamos arredondar para cima aqui, a gente tem 120 pessoas ali aliançadas na Antioquia. É como se de uma reunião para outra a gente fizesse um turno, e esse turno varasse à noite, e no final do outro dia a gente tivesse 3.120 pessoas dentro daquele quarteirão, né? Porque não ia caber no prédio. Então, o que eu quero que vocês entendam é que é isso que a Bíblia, é isso que o Asher, é isso que o livro está trazendo. A realidade de Deus coletiva que ele tem para nós. Porque a gente fica bitolado em discernir as coisas olhando para nós mesmos. Bom, os últimos pontos aqui que o Asher fala é sobre a questão do olho no olho e da confiança e da simpatia que nós temos no nosso olhar. Já perceberam que os olhos, o olhar e o olho mesmo, de forma física, na prática, ele traz de várias informações sobre você.
A forma com que você olha, a forma com que você olha para alguém, você pode deixar a pessoa desconfortável, você pode deixar a pessoa acolhida, né? Então, se você está num lugar e a pessoa está olhando fixamente para você, você fica totalmente desconcertado. Você esquece até como é que anda, porque você vê que tem uma pessoa olhando para você, né? Eu sei que as mulheres, infelizmente, passam por isso quase todos os dias, se sentindo oprimido por um olhar, né? Então, essa é a força com que o Asher fala aqui, a questão do olho no olho. Quando nós estamos falando sobre aliança, nós estamos juntos aqui, e alguns ficam com a câmera ligada, outros ficam com a câmera desligada, mas aqueles que ficam com a câmera ligada, enquanto eu estou falando e olhando para vocês, eu consigo discernir, apenas pelo olhar, se vocês estão bem, se não estão, se estão entendendo, se estão prestando atenção em outra coisa, entende? Por quê? Porque o nosso olhar fala totalmente sobre nós. Normalmente, num acidente, uma das primeiras coisas que o paramédico olha lá, ele bota a luz no olho para poder ver se a pupila está dilatada, se não está, porque isso traz uma informação se esse caso é urgente, se eu posso mexer essa pessoa, não posso. Porque dependendo se a pupila... Eu não sei, gente, eu não sou médico, mas se a pupila estiver totalmente dilatada, a pessoa estiver na posição... Não, é agora, do jeito que tiver. Mesmo que tenha alguma outra complicação, tem que pegar essa pessoa e levar para o hospital urgente. Se a pupila não tiver ok, não, eu posso manter ela aqui, ficar observando mais um pouco, esperar, às vezes, ela conseguir levantar sozinha e a gente vai. Entende? Que o olho trouxe toda essa informação para um paramédico. Então, é o que o Asher fala. Nós temos que ter uma conversa, assim como criação de filhos, né? Quando você está falando com seu filho, você pede para que ele olhe para você, né? E as pessoas, normalmente, que elas têm dificuldade de relacionamentos ou que elas não querem se relacionar, elas desviam o olhar. Quando você está falando com elas, elas estão olhando para baixo, estão olhando para outro lugar. É lógico que existem problemas com timidez, fobias sociais, que também gera a pessoa ter essa reação. Mas é a importância da gente entender que os nossos olhos, aqui fala em Mateus 6, 22, fala que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Então, aqui, eu quero que vocês percebam algo. Quando a Bíblia fala sobre simpatia, que ele tinha a simpatia de todos, né? Jesus tinha essa característica, Filipe tinha essa característica, e vários outros tinham essa característica, ser simpático a todos. É aquela pessoa que, quando olha para você, você se simpatiza com ela, né? Você sente que ela está te entendendo. Simpatia, você sente que ela tem empatia por você, né? Então a pessoa olha para você, putz, ela me vê, ela me enxerga e ela me entende. Esse é o olhar proposto por Jesus. Essa é a forma com que ele olhava para os outros, porque ele chegava e olhava para a pecadora se sentia acolhida. Fala, como um judeu, que os outros chamam de rabi, mestre, que tem trago multidões com eles, olha para mim e eu me sinto tão conectada com ele, como se ele entendesse quem eu sou. Entende? Então, esse é o ponto, porque naquela época a maioria dos fariseus e os estudiosos, eles tinham a galerinha deles, falavam e olhavam de cima para baixo, olhavam com superioridade, olhavam com pena, olhavam de forma não amorosa para as pessoas, né? Que não eram tão instruídas quanto eles. E Jesus não. Da mesma forma que ele olhava para um general do exército romano, ele olhava para uma pecadora, para uma mulher de fluxo de sangue. E ele tinha simpatia porque Jesus escolheu sentir a nossa dor, entende? E a gente também tem que ter esse olhar para o próximo. Aqui fala uma passagem também de uma história sobre Eliseu e Azael. Até dei uma olhada porque eu não lembrava quem era Azael. De jeito nenhum. Então, basicamente assim, gente, contextualizando bem rápido, a gente já vai praticamente encerrando agora. Eliseu viveu na época do rei Acabe e de Jezabel. Rei Acabe era rei de Israel, porém era um rei totalmente devoto a Baal. Até porque Jezabel veio, o pai dela, o rei da época dela lá era o Etbaal. O nome dela era mulher de Baal, o significado. Então, você vê que
era totalmente deturpado o reino de Israel naquela época, que Eliseu era profeta. E esse Azael, quem que era? Ele era um alto oficial do rei de Ben-Hadad da Síria. Então ele era de um outro povo. Existia o reino de Israel, a Síria, enfim, vários povos. E esse Azael ele era um comandante, alto oficial de Ben-Hadad da Síria. E o que acontece? Eliseu está olhando para ele e discerne o que está passando no coração dele. E discerne que ele tinha planos de matar o próprio rei dele para assumir o lugar e que ele faria muito mal a Israel. E como Eliseu sente esse sentimento? Lá no verso 11 e 12, que está no livro na página 166, eu vou ler para que a gente entenda. Eliseu ficou olhando fixamente para Azael, até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar, no caso Eliseu, e perguntou a Azael a ele: por que o meu senhor está chorando? Ele respondeu: porque sei das coisas terríveis que você fará com os israelitas. Então, ele sabia o que passava no coração, e apenas com o olhar ele conseguiu transmitir isso. Então, o nosso olhar fala muito sobre quem somos e como discernimos as coisas. Então, eu quero até perguntar para vocês, será que as pessoas estão passando despercebida ao olhar de vocês? Ou será que elas estão se sentindo acolhidas? E eu sei que não é fácil a gente ter esse olhar para com todos, mas a proposta que o Senhor Jesus tem para nós é justamente essa. Que o nosso olhar para com todos tenha a mesma intensidade de amor e de compaixão que Jesus teve por todo o mundo. E fala que Jesus amou o mundo, não só as pessoas que nele moram, mas o mundo todo. Jesus, então, não olhava com esse olhar de amor apenas para os homens e para as mulheres. Ele olhava para a criação, ele olhava para a natureza, ele olhava para tudo e o olhar dele transparecia o amor que ele tinha pelo mundo. Então, é diferente. Quando nós temos o olhar apaixonado para o nosso cônjuge, né? É diferente. Quando você olha para ele, ele se sente amado. Você não precisa falar eu te amo, você precisa só olhar. Por quê? Porque o seu olhar já passou essa mensagem. Então, a gente finaliza falando sobre a questão do olhar, mas o que eu quero dizer para vocês é a importância também, dentro do trabalho de equipe, do relacionamento de aliança, nós olharmos um para os outros. Olhar no sentido literal e olhar também no sentimento das pessoas. Porque é muito ruim quando você está conversando com alguém que você sente que ela não está interessada em você. E o olhar dela se desvia bem rapidamente para tudo que você está falando. Então, fica até uma dica que o Asher passa, né? Se você está falando para jovens, se você está falando à igreja, se você está falando na sua família, olhe para as pessoas, faça contato com as pessoas, porque você vai conseguir ter o coração das pessoas dessa forma. Então, talvez só de você mudar o seu olhar, você vai mudar o nível de relacionamento que você anda. Então, nós falamos sobre muitos aspectos hoje, sobre a questão para melhorar o nosso trabalho de equipe e como vivemos juntos. E hoje foi uma aula mais rápida, hoje tinha menos pessoas, a gente fez mais rápido, mas eu creio que não deixou de ter a qualidade que nós sempre estamos buscando. Qual é o ponto aqui, então, que fica de reflexão para nós, né? Que eu gostaria de deixar para vocês. Como vocês estão se movimentando, como vocês estão se enxergando e como vocês estão enxergando o outro. Então são 3 perguntinhas que eu queria que vocês levassem aí, deitassem hoje à noite e meditassem sobre isso, né? Como você tem se movimentado nessa comunidade que nós chamamos de profética e terapêutica? Como você tem se enxergado dentro, né? A sua função, aquilo que você desempenha, e como você tem enxergado os outros. Isso vai revelar muito sobre se você está se movimentando em equipe, em coletivo, ou se você só está sendo individual no meio de todo mundo. Certinho? É isso, pessoal. Vamos orar então, para a gente poder estar encerrando. Bem? Espírito Santo, muito obrigado pelo compartilhar dessa noite. Obrigado pelo que o Senhor trouxe aos nossos corações.
e que nós possamos ser essa igreja funcional mesmo, que consiga trabalhar em equipe, porque uns enxergam os outros e também nos enxergamos a nossa função dentro desse corpo de Cristo. Que possamos entender que a igreja também, como o Eber disse, é o que acontece entre uma reunião e outra, e que durante a semana nos esforcemos para vivermos juntos, e não só falarmos que vivemos juntos, mas realmente vivermos juntos, Pai. Que isso seja uma realidade no nosso meio, e que possamos trazer isso, a realidade, para essa cidade que nós tanto amamos, que é Goiânia, Senhor. Abençoe essa noite, e que nós possamos descansar em paz, e que o Senhor continue falando em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu até encerrar a gravação aqui antes que eu esqueça.